Eu cursei a Universidade Paulista e o curso que eu cursei foi Tecnologia da Informação, com uma duração de 3 anos. A grade curricular do curso de Tecnologia da Informação ele é bem misto, porque é um curso focado na parte de infraestrutura, mas também tem a parte de sistemas. Então, ele não é um curso específico da área de infra. Então, nós tivemos rede de computadores, análise de sistemas, banco de dados, lógica de programação. Tivemos também a parte de finanças, de gestão. E no fim do curso, como que era um curso para gestores na área de tecnologia, nós tivemos matérias como IT, COBIT, PMI, que são os frames que nós utilizamos dentro da área de gestão. Então, assim, quando a gente fala de tecnologia, nós temos as grandes empresas, né? IBM, Microsoft, Apple, até mesmo algumas fundações da Linux que têm uma organização empresarial, que são aquelas empresas que nós podemos dizer que é focada para a área de tecnologia. Mas como hoje qualquer empresa que quer ter um bom rendimento no mercado de trabalho, ela precisa de um parque tecnológico. Qualquer empresa hoje precisa de um técnico de informática, mesmo que esse técnico de informática ele não seja presencial, mesmo que ele seja um funcionário terceiro. Então, qualquer empresa precisa de um técnico, né? A gente não tem como hoje desvincular isso dentro de um mercado. Mas falando de empresas grandes, então a gente tem grandes empresas de suporte, que vão dar essa assistência técnica terceirizada, e a gente tem aquelas empresas que produzem realmente a tecnologia, que é a IBM, Microsoft, como eu falei anteriormente. E o mercado até um dado muito importante, que assim, todas as áreas hoje atualmente no nosso país, elas estão em crise, mas a área de tecnologia ela não é uma das poucas áreas que a crise ela não chegou a prejudicar. Por quê? Porque tudo que a gente utiliza é tecnológico. Então, assim, por mais que nós tenhamos aí uma perda muito grande dentro da questão de desempregos, a nossa área ainda é uma área que emprega muito. Então, semana passada eu recebi algumas vagas de um amigo que em uma das empresas assim de suporte, por exemplo, a Unisys, ela precisava de mais de 15 funcionários para iniciar agora como técnico em redes. Então, é uma área muito que tem essa questão de ter muitas vagas assim, a serem atendidas. E o mais bacana ainda é porque ela é dividida em várias áreas, né? Então você pode se especializar em uma área específica e ter emprego naquela área pro resto da vida. Então, com a demanda de serviço que nós temos hoje em dia, eu acredito que isso não vai acontecer. O que pode acontecer, o que a gente tem que tomar cuidado é que assim, as pessoas falam que a área de tecnologia é uma área que dá muito dinheiro. Na realidade, sim, ela é uma área que dá muito dinheiro. Mas se eu não tenho uma especialização, se eu não tenho conhecimento técnico sobre uma determinada ferramenta ou algo específico, eu acabo indo para a área e acabo ficando frustrado. Então, a maioria das pessoas que entram e não tem aquela habilidade, não tem aquela vocação para a área, ele acaba saindo. E aí a gente tem esse déficit enorme. Se você observar, cada esquina tem um técnico em informática. Mas se você for olhar dentro desse site de vagas, você vai observar que, na realidade, ele está cheio de vaga. Mas esses técnicos, eles não conseguem ser candidatos para essas vagas porque eles não têm currículo para isso. Então, mesmo que muita gente tente ingressar, mas muita gente também vai sair porque vai ver que não é bem aquilo que eles pensavam. Porque você não precisa só ter o conhecimento técnico, você precisa ter aquela vocação para conseguir desenvolver uma ferramenta, fazer algo mais específico. Então, depende muito. A gente tem, na área de TI, nós temos vários tipos de cargos. Então, por exemplo, a gente for pensar no mais baixo, de um técnico em informática, se ele é um estagiário de um curso técnico, ele vai ganhar um salário mínimo. Isso é o mínimo que as empresas pagam quando ele é um estagiário de um curso técnico. Mas, por exemplo, se ele já entra como um técnico em informática, a média de salário é de R$ 1.400 a R$ 1.500. É o que nós olhamos aí nas empresas que trabalham exatamente com suporte. E depois, dentro das empresas, eles têm essas questões de júnior, pleno, sênior e por aí vai, porque lá você vai ter um plano de carreira. Então, varia muito. O que eu posso dizer é que o salário ele pode variar de 1.200 até, por exemplo, um gestor de tecnologia da informação ganhar 15 mil, 20 mil reais, que é o que, por exemplo, um gestor de tecnologia dentro de uma empresa IBM, Microsoft, dentro de um banco, ele ganha.
Ele ganha isso ali porque o cargo dele é de gestor, ele não tem mais aquela função operacional. Mas a função operacional que um técnico pode ter, eu já vi técnicos de rede, técnicos em informática ganharem até R$ 4.000 só com o técnico, sem outro tipo de formação. Muita, porque o técnico, ele na realidade, ele tem uma visão operacional. Então tem uma situação, você tem um problema para resolver dentro da tua empresa e na realidade o técnico em informática, ele vai pegar aquele problema e vai resolver. Mas nem sempre a solução daquele problema surge na cabeça do técnico, vem do tecnólogo. Vem daquela pessoa que fez um curso de graduação, que na realidade não é considerado uma graduação, né? É um tecnólogo. E esse tecnólogo, ele tem a visão de gestão. Então, por exemplo, você vai ter que implantar uma rede. O técnico informático, ele sabe como clipar um cabo, ele sabe como configurar o endereço IP, ele sabe como configurar até muitas vezes um servidor, mas ele não sabe como, por exemplo, alocar aqueles equipamentos ali, ele não sabe como, por exemplo, fazer uma aquisição de novas ferramentas, de novos aplicativos, de ter uma visão de gestão. E aí o tecnólogo, ele tem essa visão um pouco mais ampla do que o técnico em si. Uma outra questão que nós temos na área de informática é do home office, né? Então, em muitas empresas, você tem as horas presenciais, então às vezes você vai 2 vezes na semana para a empresa e o resto da semana você fica em casa trabalhando em home office. Então você cumpre lá a sua carga horária de 8 horas, que na maioria das vezes é 8 horas de trabalho, ou até mesmo 6, 7, dependendo do teu acordo, e você trabalha em casa, que é muito comum a gente verificar as empresas hoje trabalhando nessa questão do home office. O técnico, ele trabalha da casa dele, porque muitos processos a gente consegue fazer via computador. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho alguns clientes, né? Então, eu presto suporte lá dentro da parte de servidores e rede para alguns clientes. Nem sempre, quando dá um problema lá, eu preciso me deslocar para ir até aquele cliente. Eu posso fazer via meu computador. E isso conta como uma área trabalhada. Quando a gente fala de uma empresa que tem uma estrutura totalmente física, normalmente é de 6 a 8 horas, né? Então, meu primeiro emprego na área de tecnologia foi o estágio realmente. Eu fiz o técnico em informática, depois do técnico em informática, terminei o técnico e eu estava procurando estágio na área. E aí, assim, a escola onde eu estudei, ela tinha um mecanismo de fazer ser intermediária entre a empresa e a escola. Então, os alunos eram selecionados e aí a escola mesmo enviava esses alunos para o estágio. Então, para mim foi um processo mais fácil. Eu não tive que, por exemplo, sair entregando currículo, algo foi muito rápido, né? Eu me cadastrei dentro da central de estágio da escola e depois disso meu currículo foi enviado, eu fiz o processo de entrevista e passei para trabalhar como estagiária dentro da área de suporte técnico. A informática é dividida em 2 principais áreas, TI, que é a tecnologia da informação, e a SI, que é sistemas da informação. Dentro da TI, a gente tem divisões, a gente tem a infraestrutura, redes e infraestrutura, a gente tem segurança da informação e a gente tem a gestão de TI como um todo. E sistema, nós temos análise, nós temos banco de dados, a gente tem a programação em si. Então, praticamente, essas 2 áreas são divididas em 3 sub-áreas, 4 sub-áreas, dependendo da empresa. Então, nós temos as federais, né, que são as melhores. Nós temos também o ITA, que praticamente é o melhor que nós temos aqui no Brasil. E além do ITA, das federais, nós temos algumas particulares. Uma que é uma faculdade que eu sempre falo para os meus alunos, porque na realidade, às vezes aquele aluno que ele fez o técnico, ele não tem a disponibilidade de prestar uma faculdade federal para ele morar em outro estado, ter que trabalhar, ser sustentado pelos pais. Tem muito aluno que ele já quer ingressar numa empresa, entendeu? Então, às vezes a empresa quer pagar a faculdade para ele. E uma faculdade paga, que é muito boa e referência no mercado de trabalho na área de tecnologia, é a FIAP, que é uma faculdade focada realmente para tecnologia. Eles têm projetos excelentíssimos, têm convênio com a Microsoft, com a Google. Então, assim, para a nossa área é muito bacana você ter essa proximidade, você ter um curso que, além de você ter o conteúdo,
do curso em si, você vai ter um vínculo diretamente com a Microsoft, você vai ter um vínculo diretamente com a Google, isso te abre portas. Então, das faculdades pagas, a FIAP é melhor. Em algumas faculdades públicas e federais também a FIAP acaba saindo na frente pela qualidade do ensino, pela estrutura tecnológica que eles têm. Imprescindível o inglês, né? O inglês na área de informática ele não é um diferencial, ele é uma obrigação. Então, todo aluno, toda pessoa da área de tecnologia que quer trabalhar, que quer ter um desenvolvimento diferenciado, ele tem que ter um inglês. O inglês ele é algo obrigatório. Eu falei em desenvolvimento diferenciado por quê? Porque às vezes você consegue um emprego na área de tecnologia, mas às vezes por não falar o inglês, você fica estagnado naquele cargo que você está e muitas vezes você não atende mais a necessidade da empresa, porque todos os programas são em inglês, todo o sistema computacional é em inglês, nós atendemos muita demanda de fora. A Apple mesmo, hoje, por exemplo, quando um usuário da Apple tem um problema no celular, tem um problema no tablet, quando ele liga, muitas vezes a ligação cai aqui no Brasil. E aí você tem que fazer o suporte, né? Para esse usuário em inglês, totalmente em inglês. Então é algo totalmente obrigatório. Para quem quer seguir a área de tecnologia, aí o inglês ele não é uma opção, é uma obrigação. Eu acho que, na minha concepção, como a área de informática é uma área extremamente ampla, e às vezes quando eu já vi alguns alunos, por exemplo, eu quero seguir a área de informática, eu vou fazer ciência da computação ou engenharia da computação. E quando ele começa esse curso, que é de 5 anos, ele acaba se decepcionando. Por quê? Porque é um curso muito amplo e não te dá especialização nenhuma. E aí depois que ele faz os 5 anos de faculdade, ele observa que ele aprendeu muita coisa, mas ele não sabe nada. Por que ele não sabe nada? Porque é um curso amplo, você aprende um pouco de tudo. E aí quando você vai para uma empresa que você tem que mexer numa ferramenta específica, ser especialista, você não consegue, você tem que fazer um outro curso para conseguir ser especialista. Eu recomendo muito para quem quer seguir a área, faça o curso técnico. O técnico ele vai te dar um direcionamento melhor para o que você quer seguir. Porque no curso técnico você visualiza todas as áreas. E aí você vai perceber, por exemplo, quando eu fiz o curso técnico, eu vi tudo. E aí quando eu terminei o curso técnico, eu já sabia que eu queria me especializar em infraestrutura de redes. E aí eu consegui focar minha faculdade para isso. Diferente se eu tivesse já, por exemplo, tentado em ciência da computação, eu teria me decepcionado, porque é uma área diferente da que eu exerço hoje. Então, o técnico é importante para abrir a tua mente, para você conseguir visualizar o que você vai querer realmente no futuro, para te direcionar. E também para abrir uma porta de emprego mais fácil também. Então, assim, você termina um técnico, você já tem uma possibilidade de trabalhar com um técnico. Então, se eu tivesse que dar algum conselho, assim, seria isso. Comece fazendo curso técnico de informática. Tá bem, muito obrigada pela atenção, Jocasta. Obrigada a você.